Eu só entendi isso tarde demais. E isso mudou completamente a forma como eu vejo o dinheiro. Se um dia eu realmente ficar rico, ninguém vai saber. E não é porque eu quero esconder, é porque eu finalmente entendi o preço de parecer rico antes de ser. Meu nome é João, e durante muito tempo eu vivi tentando construir uma imagem, não uma vida. Existe uma diferença muito grande entre ser rico e parecer rico. E foi exatamente essa diferença que me manteve preso por muito mais tempo do que eu gostaria, quando eu imaginava uma vida rica. Eu não pensava em liberdade. Eu pensava em aparência, pensava em carro, pensava em viagem, pensava em mostrar. E esse é o primeiro erro que ninguém te explica. A gente cresce acreditando que riqueza é algo visível, mas a verdade é que a riqueza de verdade é invisível. Foi só quando eu comecei a observar, melhor que eu percebi algo estranho. As pessoas que pareciam ricas estavam sempre preocupadas, sempre correndo, sempre mantendo um padrão, enquanto outras pessoas, completamente discretas, tinham uma tranquilidade que não fazia sentido. E aquilo começou a me incomodar, porque não batia. Foi aí que eu comecei a entender que talvez eu estivesse olhando para o lado errado o tempo todo. Eu achava que dinheiro era sobre gastar, mas dinheiro na verdade é sobre escolha. E escolha não precisa de plateia. Durante muito tempo, eu fiz exatamente o contrário. Eu usava dinheiro como forma de provar alguma coisa. Para mim e principalmente para os outros. Cada compra tinha um significado escondido, não era só um objeto. Era validação. Era tentativa de mostrar que eu estava evoluindo. Mas na prática, eu só estava criando uma pressão que eu mesmo não conseguia sustentar. Porque toda vez que você sobe o seu padrão baseado na aparência, você cria um compromisso com aquela imagem. E a partir dali, você não vive mais a sua vida. Você vive para manter o personagem. E isso cansa. Cansa mais do que trabalhar. Porque trabalhar você escolhe. Agora, sustentar uma imagem, você não pode parar. E o pior de tudo é que ninguém te ensina isso. Muito pelo contrário. O mundo inteiro te empurra para esse lugar para consumir mais, para mostrar mais, para parecer mais, porque isso movimenta o sistema. Isso dá dinheiro para empresas, para bancos, para marcas, mas não para você. E aí vem uma verdade que doeu para mim quando eu entendi. Muita gente não quer ser rica. Queer muda completamente o jogo, porque quando o objetivo é parecer, você nunca chega. Sempre falta algo. Sempre tem um nível acima, sempre tem alguém melhor. E você entra em um ciclo infinito. Mas quando o objetivo é ser, o jogo muda. Fica silencioso, fica mais lento, fica mais estratégico. E foi nesse momento que eu percebi outra coisa importante. O problema não era só gastar, era o motivo pelo qual eu gastava. Porque no fundo eu queria ser visto, queria ser reconhecido, queria provar que tinha dado certo, e isso é mais comum do que parece. Só que quase ninguém fala sobre isso, porque admitir isso mexe com o ego. Mas quando você começa a olhar com mais honestidade, você percebe que muitas decisões financeiras não são racionais, são emocionais. E emoção não constrói riqueza. Emoção constrói impulso, e impulso custa caro. Outro ponto que virou a chave para mim foi entender o que acontece quando as pessoas percebem que você tem dinheiro. Porque não é só sobre você, é sobre o ambiente ao seu redor. Quando você começa a parecer alguém que tem dinheiro, as expectativas mudam, as relações mudam, as conversas mudam, de repente você vira referência, vira alguém que pode ajudar, e isso começa de forma sutil, mas cresce rápido, e quando você percebe, você já está envolvido em coisas que nem eram suas, e isso cria um tipo de pressão que não aparece no começo, mas cobra depois, muito depois, e foi aí que eu entendi uma coisa simples, mas extremamente poderosa. Existe uma forma de construir riqueza sem chamar atenção. E essa forma muda completamente a experiência, porque quando ninguém sabe o que você tem, você vive com mais liberdade, sem expectativa. Essa é a explicar suas escolhas. Você ajuda quem quiser. Você diz não quando precisar. Você decide baseado na sua vida, não na percepção dos outros. E isso é libertador, porque, no final, riqueza não é sobre quanto você tem. É sobre o quanto você controla, e controle exige silêncio. E talvez esse seja o ponto onde quase todo mundo erra, porque o desejo de mostrar
é mais forte do que o desejo. E ele não aparece no começo, ele aparece depois. Outro ponto que começou a fazer sentido para mim foi perceber como a aparência influencia o comportamento das pessoas. Quando você parece alguém bem de vida, as pessoas te tratam diferente, cobram diferente, oferecem coisas diferentes. E muitas vezes tentam tirar vantagem. Isso não é sobre maldade, é sobre percepção. As pessoas ajustam o comportamento com base no que enxergam. E quando você chama atenção, você entra no radar. Agora, quando você parece comum, você passa despercebido. E isso tem um valor enorme, porque você negocia melhor, você vive com menos pressão, você toma decisões mais racionais. E isso, no longo prazo, faz toda a diferença, mas talvez o ponto mais importante de todos tenha sido perceber a diferença entre aproveitar e exibir. Durante muito tempo, eu confundi essas duas coisas. Eu achava que aproveitar era gastar, mostrar e viver intensamente. Mas não, aproveitar de verdade é ter paz. E escolher é não depender. Exibir é o oposto. É esforço constante. E é validação externa. E isso nunca termina, porque não tem linha de chegada. Sempre tem alguém melhor. Sempre tem um padrão novo. E você fica correndo atrás de algo que nunca se estabiliza. Foi nesse ponto que tudo começou a mudar para mim. Quando eu entendi que talvez o objetivo não fosse parecer livre, mas realmente ser livre, e isso muda tudo. Muda como você gasta, muda como você ganha, muda como você decide, muda até como você se enxerga. Porque quando você não precisa provar nada, você começa a construir de verdade, sem pressa, sem barulho. E isso não significa viver mal. Muito pelo contrário, significa viver melhor, mas com consciência, com intenção, com estratégia, e ao longo do tempo, isso começa a gerar algo que não dá para explicar para quem não vive. Uma sensação de segurança, de estabilidade, de controle, que não aparece em foto, mas muda completamente a sua vida, porque você dorme diferente. Você decide diferente. Você reage diferente. E isso é o que realmente importa. Hoje eu ainda estou construindo, ainda estou aprendendo. Mas com uma diferença enorme. Agora, eu entendo o jogo. E talvez essa seja a maior virada de todas. Porque antes eu jogava sem saber as regras, agora eu jogo com intenção. E isso muda o resultado. Se eu pudesse dizer algo para mim mesmo no passado, seria simples. Pare de tentar parecer. Comece a construir, porque no final, ninguém vive a sua vida, mas todo mundo tenta opinar nela. E quanto mais você expõe, mais isso acontece. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica manter o controle. Então, se um dia você chegar lá, se um dia você construir algo sólido, não precisa anunciar, não precisa provar, não precisa mostrar. Só viva, porque liberdade de verdade não faz barulho, ela acontece no silêncio, e só quem constrói assim sabe o valor disso.